O jogo da Mega Sena consiste no sorteio de 6 números distintos entre 1 e 60. Um apostador escolhe 20 números distintos e faz todos os 26 a 6 jogos possíveis de serem realizados com esses 20 números, uma combinação. Se ele acertar os 6 números sorteados entre os 20 escolhidos, além da aposta sorteada com a Sena, quantas apostas premiadas com a quina, ou seja, 5 números corretos, ele conseguirá. O que a gente tem que saber? Cada jogo tem 6 números escolhidos, em que a ordem não importa, por isso que ele até indicou aqui que é uma combinação. No entanto, ele vai escolher 20 números e 6 deles estarão premiados, serão os corretos. Então eu vou colocar o seguinte: dos 20 números que ele seleciona, 20 números, existem 6 sorteados, corretos, sorteados, e os demais 14 que não serão sorteados, não sorteados, ou que estariam errados na sequência dos 6 que vão receber prêmio. O que ele pede é para a gente determinar quantos jogos com a quina ele consegue fazer. De novo, os jogos são de 6 números. Quantos são com a quina? Primeiro, você vai ter que definir 5 números sorteados e um não sorteado. Nessa sequência, nesse jogo que tem 6 números, você tem que escolher 5 sorteados, 5 sorteados e um não sorteado para dar a quina, para dar 5 premiados e um não foi premiado. Para escolher 5, lembra que você tem 6 que serão sorteados e os 6 estão dentre os 20 que ele selecionou. Mas aqui eu vou fazer uma combinação de 6, 5 a 5. Dentre os 6 eu quero selecionar 5. A ordem não importa, combinação de 6 em 5. Dentre 6 sorteados, queremos selecionar 5. E lembra que é uma multiplicação, um que não tenha sido sorteado. Só que um que não tenha sido sorteado dentre os 14 que ele tem que não foram sorteados. Novamente, uma combinação de 14, 1 a 1. Abrindo essa combinação, você terá 6 fatorial sobre 6 menos 5, 1 fatorial e 5 fatorial. Abrindo essa outra combinação, 14 fatorial sobre 14 menos 1, 13 fatorial e ainda 1 fatorial. Aqui vale uma dica. Quando o número de elementos tem uma diferença de uma unidade para o total, aqui, o total era 6, mas você tem 5. O resultado da combinação é o número de elementos. Se você abrir o 6 fatorial, você vai chegar em 6 vezes 5 fatorial, vai cancelar com o de baixo, vai sobrar apenas o 6. Isso sempre acontece, de novo, quando o total e o número de elementos do grupo tem uma diferença de uma unidade. O mesmo vai acontecer quando você tiver um total, uma combinação de um total em um elemento. Quando a quantidade de elementos você está escolhendo for 1. Mesma coisa, 14 e 13 fatorial simplificaria aqui com 13 fatorial. Dessa forma, você tem 6 vezes 14, são 60 com mais 24, um total de 84 jogos em que a quina estaria presente. A alternativa correta era a alternativa B.